Abra sua Bíblia comigo, por gentileza, no Evangelho de Lucas, capítulo 2, é o nosso texto complementar. Nosso texto de trabalho vai ser em Ezequiel, mas esse é o texto que vai nos ajudar a fazer uma reflexão. Lucas, capítulo 2, versos a partir do 16 até o 19. E foram apressadamente e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. E vendo, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dita. E todos os que a ouviram se maravilharam do que os pastores lhes diziam. Mas Maria guardava todas estas coisas, conferindo-as em seu coração. Eu vou ler o 19 outra vez. Mas Maria guardava todas estas coisas, conferindo-as em seu coração. Por favor, vá agora para Ezequiel, capítulo 38, a partir do verso 1. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dirige o rosto contra Gogue, terra de Magogue, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal, e profetiza contra ele. E dize: assim diz o Senhor Jeová: eis que eu sou contra ti, ó Gogue, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal, e te farei voltar, e porei anzóis nos seus queixos, e te levarei a ti com todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos bizarramente, congregação grande, com escudo e rodela, manaquejando todos a espada, persas, etíopes e os de Pute com eles, todos com escudo e capacete, Gomer e todas as suas tropas, a casa de Torgarma, da banda do norte, e todas as suas tropas, muitos povos contigo. Prepara-te sim, dispõe-te, tu e todas as tuas congregações que se reuniram a ti, e serve-lhes tu de guarda. Depois de muitos dias, será visitado. No fim dos anos, virás à terra que se retirou da espada e que veio dentre muitos povos aos montes de Israel, que sempre serviram de assolação. Mas aquela terra foi tirada dentre os povos e todos eles habitarão seguramente. Então subirás, virás como uma tempestade, far-te-ás como uma nuvem para cobrir a terra, tu e todas as tuas tropas e muitos povos contigo. Assim diz o Senhor Jeová: e acontecerá naquele dia, que terás imaginações no teu coração e conceberás um mau desígnio. E dirás: subirei contra a terra das aldeias não muradas, virei contra os que estão em repouso, que habitam seguros, e todos eles habitam sem muro, e não têm ferrolho nas portas. Isso a fim de tomar o despojo e de arrebatar a presa, e tornar a tua mão contra as terras desertas que agora se habitam, e contra o povo que ajuntou dentre as nações, o qual tem gado e possessões e habita no meio da terra. Sabá e Dedã, e os mercadores de Tarsis, todos os seus leõezinhos te dirão: vens tu para tomar o despojo? Ajuntastes o teu bando para arrebatar a presa, para levar a prata e o ouro, para tomar o gado e as possessões, para saquear o grande despojo? Portanto, profetiza, ó filho do homem, e dize a Gogue: assim diz o Senhor Jeová: não saberás naquele dia, quando o meu povo de Israel habitar com segurança? Virás, pois, do teu lugar, das bandas do norte, tu e muitos povos contigo, montados todos a cavalo, grande ajuntamento e exército numeroso, e subirás contra o meu povo de Israel como uma nuvem para cobrir a terra. No fim dos dias sucederá que hei de trazer-te contra a minha terra, para que as nações me conheçam a mim, quando eu me houver santificado em ti os teus olhos, ó Gogue. Assim diz o Senhor Jeová: não és tu aquele de quem eu disse nos dias antigos, pelo ministério de meus servos, os profetas de Israel, os quais daqueles dias profetizaram largos anos, que te traria contra eles? Sucederá, porém, naquele dia, no dia em que vier Gogue contra a terra de Israel, diz o Senhor Jeová, que a minha indignação subirá
que a minha indignação subirá a meus narizes, porque disse no meu zelo, no fogo do meu furor, que naquele dia haverá grande tremor sobre a terra de Israel, de tal sorte que tremerão diante da minha face os peixes do mar, as aves do céu e os animais do campo, e todos os répteis que se arrastam sobre a terra, e todos os homens que estão sobre a face da terra. E os montes cairão, e os precipícios se fenderão, e todos os muros desabarão por terra, porque chamarei contra Gog a espada sobre todos os meus montes, diz o Senhor Jeová. A espada de cada um se voltará contra seu irmão, e contenderei com ele por meio da peste e do sangue, e uma chuva inundante, e grandes pedras de saraiva, fogo e enxofre, farei cair sobre ele e sobre as suas tropas, e sobre os muitos povos que estiverem com ele. Assim eu me engrandecerei e me santificarei, e me farei conhecer aos olhos de muitas nações, e saberão que eu sou o Senhor. Amém. Queridos, existem coisas que acontecem e que muitas vezes passam despercebidas aos nossos olhos. Estão diante de nós e nós não vemos. É muito fácil entender quando a gente pensa em duas palavras: olhar e ver. Nem sempre se consegue ver aquilo que se está olhando. Muitas vezes a gente olha e não percebe o que está acontecendo. Palavra de Deus, diz Isaías, e eu preguei 1 ou 2 domingos atrás, um texto que diz: vós sois as minhas testemunhas. Ouvindo isso, a gente pode imaginar que será chamado a pregar o Evangelho para aqueles que ainda não ouviram, e assim testemunharemos a respeito de Deus. Mas esta palavra traz consigo também o conceito de que nós veremos acontecer coisas que Deus disse que acontecerão. Seremos as suas testemunhas, olharemos e veremos. Muito diferente de apenas olhar e ver. Então entenda isso. Quando a palavra de Deus diz em Isaías: vós sois as minhas testemunhas, não apenas no sentido de que devemos ir e anunciar, mas que presenciaremos e perceberemos aquilo que está dito há muito tempo. Entenda isso. Daqui a pouco eu tomo esse assunto novamente. Frio, inverno. O inverno é muito rigoroso na Europa, principalmente na Europa mais ligada ao leste. O leste europeu, principalmente, é muito frio. No século XVIII, a Suécia tentou invadir aquilo que conhecemos como Rússia. O então governador das terras mandou que o povo saísse das cidades e pusesse fogo nelas. As cidades pegaram fogo. Quando o exército sueco chegou, o inverno estava muito rigoroso, não havia comida e não havia aquecimento. O exército sueco acabou, morreu. Em 1812, 1813, Napoleão Bonaparte invade também a Rússia. E sabe onde é que ele cai? Nos campos nevados do inverno russo. Não aguentou o frio. Se conhecesse um pouquinho de história, se entendesse um pouquinho de história, Adolf Hitler teria ouvido seus generais e em 1941 não tentaria a Batalha de Leningrado ao tentar invadir a Rússia. Porque o inverno rigoroso da Rússia fez com que o exército alemão se paralisasse, caísse. E os russos, num movimento de contra-ataque, dizimaram o exército alemão e aquilo foi o golpe fatal nos intentos de Hitler. Nós estamos vendo algo extraordinário acontecer. Do nada, uma nação que estava de lado, não se falava muito nela, que nos últimos anos a gente tem ouvido, lido e visto nos jornais o desmonte do seu armamento, os grandes aviões, os grandes submarinos atômicos, os seus canhões, as suas balas, os seus mísseis intercontinentais, ficando obsoletos,
perdendo toda aquela força que teve há uns anos atrás, vimos a Rússia deixada de lado. Sem mais e sem menos, ela volta ao cenário internacional, ela volta aos noticiários ao invadir a Ucrânia. A gente nem sabia muita coisa da Ucrânia, nem se sabia o nome de cidades da Ucrânia, seu presidente muito menos. Mas de repente a gente começou a ouvir falar, a gente começou a ver as cores amarelo e azul representando um povo oprimido, e aquele que parecia quietinho, parecia um gatinho, virou um tigre. A Europa e os Estados Unidos encabeçam um movimento de resistência e impõem um embargo, congelam contas dos russos. Isso a gente está ouvindo e vendo nos noticiários todo dia. Parecia que o povo russo estava fadado ao fracasso pelo estrangulamento econômico. A Europa, a União Europeia, os Estados Unidos acreditaram mesmo que poderiam estrangular a economia russa e assim eles seriam obrigados a abrir mão da Ucrânia. O que não se esperava, e a gente está vendo, é que o inverno europeu está chegando e que as casas do povo europeu são aquecidas com o gás que vem de onde? Da Rússia. E a Rússia já começou a fechar as torneiras que levam esse gás pelos seus gasodutos até a Europa. E a Europa começa agora a ficar em crise, começam a ficar desesperados, porque o inverno é rigorosíssimo, e quanto mais ao norte se chega, mais rigoroso ele fica. As pessoas estão com medo de morrer dentro das suas casas congeladas. As pessoas estão com medo de não ter o que comer, porque as empresas não vão funcionar. Estão reativando minas de carvão, estão reativando todos os recursos que estavam deixados de lado há muito tempo. Realmente, esse moço que governa a Rússia foi um estrategista. Se os europeus não se lembraram do que aconteceu em Waterloo com Napoleão, em Stalingrado, com Hitler, o presidente russo se lembrou e estudou. O que isso tem a ver? Tem a ver que nós somos a geração que está testemunhando, talvez, o começo daquilo que Ezequiel 38 chama de Gog e Magog. Gog e Magog na Bíblia são as duas palavras que geram uma interrogação e que os teólogos estão tentando há décadas, séculos, dar um sentido. Então existe uma corrente que define Gog como o rei de Magog, que é a Rússia, que é a região de Moscou, é a região que começa ali na Ucrânia e se estende Rússia acima, que está ao norte de Israel. Então entendem que no final dos tempos, esse povo vai encabeçar, vai dominar sobre os povos ao seu redor, vai encabeçar uma grande aliança e vai se levantar de alguma forma contra o povo israelita. Lembrando que, para nós cristãos, Israel é sim o relógio dos acontecimentos históricos. Israel é o povo que começa com Abraão para trazer o Messias ao mundo. Israel é o povo de onde Noé nos deu o conhecimento de um novo mundo, onde Moisés nos fez entender o caminho para uma nova terra, de onde vem o Messias que chamamos de Jesus o Cristo, que nos dá uma religião. Israel é, como Paulo diz no final do livro de Romanos, a videira verdadeira que Deus quebrou alguns galhos para enxertar alguns ramos, que somos nós os gentios. Então nos alimentamos das raízes que é a história de Israel, nos fixamos nos galhos poderosos que é a teologia do povo judeu, e temos a esperança dos frutos das promessas feitas aos israelitas, a ponto de Paulo, escrevendo aos Efésios, dizer que o muro que separava os judeus dos gentios
foi quebrado, e dos dois povos ele fez um. Então nós somos hoje em espírito o Israel de Deus. Mas o Israel profético, que não é o conjunto do povo de Israel que vive na região que nós chamamos hoje de Israel, lembrando que Paulo nos ensina que o verdadeiro Israel é um remanescente, é um grupo que permanece esperançoso em Jeová Deus e que vai abrir os olhos para o seu Messias, que é Jesus. Esse é o Israel verdadeiro, que não vai entrar em aliança com este imperador do mundo que vai tentar se assenhorar de todo o mundo conhecido. Então nós somos aqueles que são chamados as suas testemunhas e começamos a ver o nascimento de um movimento militar, de um governo mundial que começa pela imposição da arma. Ele desmonta a Ucrânia, ele começa a fazer uma campanha de anexação de outras nações ali, vai se fortalecendo, em algum momento ele vai avançar contra o Israel remanescente que a palavra de Deus nos apresenta. E quando ele fizer isso, ele vem para uma destruição completa, porque ele terá um poder enorme. Percebam que a Europa estava muito segura de si, os Estados Unidos muito seguros de si. Irmãos, há uns dias atrás, poucos dias atrás, a gente ouvia expressões do tipo: vai para Cuba, quando você tinha um pensamento alinhado com a esquerda. Vai para Venezuela. Sabe por quê? Porque Cuba há 60 anos vem sofrendo o embargo dos americanos e resiste aos americanos, ao imperialismo americano. Mas paga um preço de pobreza e miséria. A pobreza e miséria que existem em Cuba não são fruto de um governo cubano, mas de um embargo americano que dura 60 anos. E eles começaram a fazer a mesma coisa com a Venezuela. Mas de repente, o presidente americano que agora está governando, o Biden, ele retoma as conversações com a Venezuela, tira o embargo, porque ele precisa do petróleo que a Venezuela tem. Por quê? Porque o petróleo russo deixou de chegar aos Estados Unidos, e eles são grandes consumidores de petróleo. Nós estamos vendo um movimento histórico acontecer que vem confirmar a palavra de Deus. De repente, essas nações poderosas, Estados Unidos e as nações europeias, estão apavoradas com o que a Rússia está fazendo. E nós somos aqueles que estão começando a entender, a ver, este é um movimento dos últimos dias. Nós entramos numa fase que a Bíblia vai chamar de o sexto dia. O que vem depois do sexto dia? O sétimo dia. O sétimo dia na Bíblia é o dia do descanso. Então nós estamos para ver a volta de Jesus, mas a volta de Jesus será precedida por esse momento histórico de grande guerra. Então os teólogos, não há um consenso entre os teólogos. Existe um grupo que não vê a profecia de Ezequiel 38 se cumprindo na Rússia. Mas há um grande grupo que discorda e que vê nestes acontecimentos que eu citei e nessa profecia uma relação muito estreita. Como a palavra de Deus diz assim: vós sois as minhas testemunhas. Esqueça o significado evangelístico de sermos testemunhas para pregar, mas entenda, somos as testemunhas para ver o que Deus está começando a fazer. Porque nesse texto o Senhor Deus disse assim: eu te trarei à minha terra para te abater aqui. Os animais rastejantes da terra, os peixes do mar e as aves do céu, e os homens de todas as nações, ouvirão o teu rugido e verão o teu grande poder, mas eu te abaterei e todas as nações saberão que eu sou Deus. Perceba que ao contrário daquilo que tem sido dito por muitas décadas, de que está entregue a nós a tarefa de ganhar o mundo para o cristianismo, muito mais a palavra que diz que Ele fez a salvação, Ele a anunciou e Ele a fez ouvir, se cumpre. Porque Ele diz: eu trarei você e aqui te abaterei para que saibam todas as nações que eu sou Deus.
E você se levantará contra um povo que mora numa cidade sem muros, num povo pacífico que apenas trabalha e que não espera o teu ataque. Irmãos, foi exatamente o que ele fez na Ucrânia. Não havia nenhum sinal de que ele invadiria, ele invadiu. E agora, aquelas nações que não estavam ligadas com o grupo europeu estão buscando se agrupar para ter uma proteção. O que isso significa? Maria, e eu disse quando nós lemos Lucas no capítulo 1, e eu repeti o verso 19 que diz: Maria guardava todas estas coisas no coração, conferindo-as. Conferindo. Há um texto em que Paulo diz, salvo engano meu, em Tessalonicenses, ou Pedro diz também na sua segunda carta, sabendo estas coisas, que tipo de vida devemos nós viver? Sabendo nós que essas coisas estão por acontecer, e Pedro fala isso de uma forma muito enfática na sua segunda carta, no capítulo 3, que tipo de vida nós devemos escolher viver? Devemos escolher viver uma vida alienada? Devemos viver uma vida como se não soubéssemos dessas coisas? Podemos dar de ombro e dizer, mas o que eu tenho a ver com isso? Tem tudo, porque isso vai impactar tudo, irmãos. O trigo que não sai do porto da Ucrânia faz o seu pãozinho ficar mais caro. A comida que não sai dos campos da Rússia faz você passar fome. O petróleo que não sai de lá faz tudo que é seu ficar mais caro. Imagina quando esse movimento do outro lado do mundo se tornar algo muito grande e caminhar contra a nação de Israel. Imagina o impacto que terá sobre nós. Na quarta-feira eu dei um estudo aqui sobre o poder da oração. Que nós não temos consciência do poder da oração, isso é um fato, porque se tivéssemos, oraríamos de manhã, de tarde e de noite. Porque a oração é a capacidade que o ser humano tem de ligar o poder de Deus a uma situação específica e transformá-la. A Bíblia diz para nós, em Hebreus capítulo 11, que pela fé e através da oração, muitas coisas aconteceram. Pela oração, diz Tiago, no capítulo 5, que Elias, homem semelhante a todos nós, orou e o céu reteve a chuva por 3 anos. Orou novamente e ele trouxe a chuva novamente. Pela oração, pessoas ressuscitaram, pessoas foram curadas. Pela oração, guerras foram ganhas. Pela oração, o tempo parou. Então, que tipo de vida devemos viver nós que somos as testemunhas das coisas que começam a acontecer? Primeiro, devemos ter a atitude de Maria. Comece a entender que você está vendo coisas acontecerem que se tornarão ainda muito maiores e vão impactar a sua vida e a minha vida. Que a religião, ela nos comissiona, ela nos chama a sermos inteligentes. Que a religião é uma religação com Deus e Deus é o professor da sabedoria. Como diz em Provérbios capítulo 8, a sabedoria foi a sua aluna no começo dos tempos. Quando nós entendermos o que está acontecendo no mundo, entenderemos também esse movimento fascista que de repente começou a tomar conta do mundo. Irmãos, não é à toa que de repente as pessoas começaram a ficar violentas. Hoje, depois de 3 anos de uma campanha armamentista, o número de armas na rua aumentou em 400%. O número de licenças para caçadores e colecionadores de armas aumentou muito mais do que isso. As armas que foram autorizadas e vendidas, desde revólver até fuzis, o Exército na semana passada assumiu que uma parte já chegou na mão dos criminosos. Essa semana vimos um delegado de polícia que deu um tiro num caminhoneiro dentro do caminhão. O caminhoneiro não tinha sido para brigar, estava dentro da cabine, o tiro acertou o para-brisa dianteiro e matou o motorista. Nós estamos vendo crentes defendendo o uso da arma. Antigamente, quando eu me converti, era muito comum dizer, a nossa arma é isso aqui. Hoje, crente está fazendo assim, e há 2 ou 3 semanas, dia 23, para ser exato, sábado, na Marcha para Jesus no Espírito Santo, fizeram um revólver e saíram com ele na Marcha para Jesus, adorando um revólver tamanho gigante. O que isso tem a ver com essa profecia simples? A Bíblia diz que o anticristo,
que vai governar o mundo por um tempo e que vai fazer um acordo com a nação de Israel por 7 tempos para que ela possa voltar aos seus sacrifícios como no Velho Testamento e que vai quebrar o seu acordo no meio quando ele invadir Israel, tem do seu lado o falso profeta e do outro a besta. A besta não é besta no sentido que o brasileiro deu para a palavra de ignorância. Quando alguém é ignorante, se fala, isso é uma besta. Besta na Bíblia significa animal bravo. Então esse homem que vai se armar vai trazer um espírito de braveza, um espírito de belicosidade, um espírito armamentista a toda a terra. Ele vai fazer com que as pessoas queiram armas e queiram ser violentas. E ele vai levantar um grupo policial militar muito violento para apoiá-lo nas suas campanhas de expansão. E do outro lado ele vai ter o falso profeta, que é uma religiosidade que legitima a sua violência. Então não é à toa que nós estamos vendo cristãos legitimando a violência, porque o espírito do anticristo já está na igreja. Esse espírito já está tomando mentes e corações daqueles que continuam dormindo o sono e não despertam. Por isso a Bíblia diz, desperta tu que dormes e Cristo te iluminará. Por isso Paulo escrevendo diz, já é passada a noite, é tempo de estarmos despertos. Irmãos, nós somos as testemunhas do Senhor, nós somos aqueles que têm condições de, olhando para todas essas coisas, ver se cumprindo a palavra de Deus. E se essa profecia está se cumprindo, é porque tem uma outra que está em cumprimento. Eis que cedo venho. O Senhor está às portas, os anjos já afinam as suas trombetas, porque diz a palavra do Senhor, dada a ordem do Senhor, ressoada a trombeta dos anjos, o Senhor Jesus voltará para buscar a sua igreja. Mas Ele não levará todas as pessoas, Ele não tirará todas as pessoas, mas aquelas cujas vestes estão lavadas no sangue do Cordeiro e os corações estão em temor diante de Deus. Sabedores de todas essas coisas, que tipo de vida nos convém viver? Fique de pé em nome do Senhor Jesus.